Refrigeradores é a segunda lei da termodinâmica. Vamos estudar agora um segundo enunciado da segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius. Abre aspas. É impossível que uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, consiga conduzir calor de um sistema para o outro que esteja a uma temperatura maior. Na verdade, essa é apenas a formalização de algo que podemos perceber em nosso cotidiano. Calor nunca irá fluir espontaneamente de um corpo para outro mais quente. Por exemplo, se você largar uma xícara de café quente sobre a mesa, o calor sempre vai fluir do café, que é a temperatura maior, para o ambiente, que é a temperatura menor, e nunca ao contrário. Tá, mas então como as geladeiras e o ar-condicionado funcionam? Um ar-condicionado, por exemplo, remove o calor do interior de um cômodo na temperatura menor e libera o calor no exterior, que é a temperatura maior. Isso tudo não viola a segunda lei da termodinâmica. Não, pois esse processo não é espontâneo e sim forçado. Na física, chamamos de refrigerador uma máquina capaz de transferir calor de uma região mais fria para uma região mais quente. Para forçar essa transferência, é necessária a realização de um trabalho por parte da máquina. E por essa razão que os ar-condicionados e geladeiras precisam estar conectados na tomada. Eles utilizam energia elétrica para realizar esse trabalho. Compressor. O compressor é responsável por comprimir o fluido refrigerante na condição de vapor superaquecido da pressão baixa, que é a pressão de evaporação, até a pressão de alta, que é a pressão de condensação. Depois desse processo, o fluido refrigerante em alta pressão e temperatura escoa através do condensador. Condensador. Ele é responsável pelo transporte da energia, que sempre envolve mudança de fase. Em outras palavras, o fluido refrigerante absorve calor em níveis baixos de temperatura e pressão e transfere energia em temperaturas e pressões maiores, sempre envolvendo mudanças de estado. Trata-se de uma serpentina externa, localizada na parte de trás da geladeira, no qual o vapor se liquefaz e que é responsável por liberar calor para o ambiente. Filtro secador. A função do filtro secador é manter o sistema livre de umidade residual, já que absorve as partículas ácidas e sólidas que se desprendem do sistema de refrigeração. Os filtros possuem baixa perda de pressão e alta capacidade de secagem. Em sua maioria, são construídos em cobre. Internamente, a peça possui uma tela grossa na entrada e uma tela fina na saída. Entre as telas são colocados dessecantes. Tubo capilar. Geralmente é responsável por diminuir a pressão do vapor do fluido dentro do sistema de refrigeração de um eletrodoméstico. Evaporador. É um trocador de calor semelhante a um radiador quando utilizado com ar, ou mais compacto quando utilizado com água. Troca energia ao realizar a condução entre o refrigerante, que evapora, alterando seu estado de líquido para gasoso, e o ar em volta é refrigerado. Baseiam-se na retirada de calor dos materiais em seu interior, rejeitando para o meio externo. Refrigeradores são dispositivos que utilizam trabalho para retirar calor de materiais de seu interior, rejeitando para o ambiente. Ele consiste em 4 processos: compressão isoentrópica em um compressor, rejeição de calor a pressão constante em um condensador, estrangulando em um dispositivo de expansão e absorção de calor a pressão constante em um evaporador. As geladeiras Frost Free são equipadas com um dispositivo que em tempos derrete o gelo formado no refrigerador, impedindo seu acúmulo. A água derretida é transportada para um reservatório localizado perto do compressor, que evapora essa água e envia de volta como vapor frio para dentro do aparelho. Por isso, o ar da geladeira Frost Free é sempre renovado. Depois de descobrir o que é Frost Free, fica fácil perceber qual é a sua maior vantagem. Com essa tecnologia,
a geladeira ou freezer dispensa a necessidade de degelo. Ou seja, você não precisa mais ter aquele trabalho de desligar o aparelho e esperar o gelo derreter, escoar a água e fazer aquela limpeza. Além disso, sem um acúmulo de gelo, a circulação interna do ar frio fica mais eficiente, com o ar renovado constantemente e distribuído de forma mais uniforme. Uma geladeira com esta tecnologia permite que você nunca mais precise fazer degelo do seu freezer. Você aproveita melhor o espaço do congelador, pois não há acúmulo de gelo. A circulação do ar reduz odores desagradáveis e a geladeira frost free é mais fácil de limpar. Os modelos frost free são um pouco menos econômicos do que os modelos de gelo manual, ou cycle defrost. Também costumam ser um pouco mais caros por causa da tecnologia empregada nelas.